Senhoras e senhores, seja muito bem-vindo à casa de Deus. É aqui que se prepara para a viagem mais esperada do universo, a jornada rumo ao céu. Bom dia a todos, um feliz sábado. Hoje é uma programação toda especial. Hoje nós estamos comemorando o Dia do Aventureiro e o Dia da Criança Adventista. Lá em Minas, eu e minha esposa, nós éramos do clube de aventureiros e nós temos um sonho, que esse clube possa existir aqui também. Olha quantas crianças temos aqui, para a honra e glória de Deus. E o tema de hoje, nós vamos estudar sobre viagem. E o primeiro texto que nós vamos ler, está lá no livro de João, no capítulo 14. Convido os irmãos a abrir a palavra de Deus. Amém? Assim como nós estamos, nós vamos falar com Deus mais uma vez. Querido e amado Deus, graças te damos, ó Pai, pelo privilégio de estarmos com a Tua palavra aberta e de estarmos aqui na Tua santa casa de oração. Que o Teu Santo Espírito venha falar na nossa mente, no nosso coração, é o que te peço em nome de Jesus. Amém. Antes de nós lermos o texto bíblico, eu quero falar um pouco do clube de aventureiros. Então, o clube de aventureiros, ele está presente em quase o mundo todo e tem 75 mil clubes, mais de 75 mil clubes espalhados pelo mundo. E mais de 1.400.000 aventureiros. Então, o clube de aventureiros e o clube de desbravadores são uma grande bênção para a igreja, para a comunidade e para que nós possamos preparar as nossas crianças para essa viagem que nós faremos em breve. Então, se você tem condição, nós especialmente nós não temos, mas vamos estar em oração e empenho para que nós possamos ter esse clube aqui também. Então, o clube de aventureiros é para as crianças menores e depois elas podem então entrar no clube dos desbravadores. Hoje eu vou precisar da ajuda de todas as crianças. Então, as crianças vão me ajudar hoje no sermão. E primeiro eu vou perguntar para as crianças. Todas as perguntas que eu fizer hoje, elas são direcionadas primeiramente para as crianças. Se elas não souberem responder, a igreja pode responder. Combinado? Então, a primeira pergunta para as crianças. Você lembra de alguma viagem que você fez com a sua família? Lembra? Alguém lembra de alguma viagem que foi? Temos uma pessoa que lembra. Eu particularmente lembro de uma viagem quando eu fiz, quando eu tinha 6 anos. Eu fui conhecer a terra natal de onde meus pais nasceram, e foi uma viagem simples, mas inesquecível, mesmo eu tendo apenas 5 anos. Crianças, vocês gostariam de viajar para lugares bonitos? Sim? Então vamos ver alguns locais bonitos que nós temos no Brasil e no mundo. Podem se trazer, pode passar aí, por favor. Olha quanto Deus, Ele fez lugares maravilhosos nesse nosso planeta. Eu, especialmente, quando eu viajo, eu prefiro conhecer paisagens do que cidades. Eu acredito que nós conseguimos deslumbrar o Deus Criador na sua obra. Então eu gosto de ir para lugares que têm cidades pequenas, que tenham bons, belos ambientes naturais. Podem passar? Olha quanto maravilhoso Deus fez. Algumas dessas imagens estão no Brasil, outras estão espalhadas pelo mundo. Pode passar? O Marcos pode passando relativamente rápido, só para as crianças. Olha lá. Que maravilha o que Deus tem espalhado no nosso mundo. E que nós podemos conhecer. Algumas estão mais acessíveis, outras estão mais difíceis para estar indo. Deus me deu o privilégio de conhecer alguns desses locais. Por exemplo, essa do Coqueiro. Tem algumas praias, algumas imagens que eu já fui pessoalmente. Deus me deu esse privilégio. Pode passar?
Pode ir passando até chegar na última aí. Pronto. Vocês viram crianças lugares maravilhosos? Viram? Deu vontade de conhecer algum deles? Sim? Então, nós vamos ler o texto da Bíblia. Que nós falamos que está em João 14. E Jesus diz assim: não se turbe o coração de vocês. Creia em mim, creia em Deus e creia em mim também. Na casa do meu Pai há muitos aposentos. Se assim não fosse, lhes teria dito: vos me prepararia um lugar. Então Jesus aqui, ele está prometendo para nós, para vocês crianças, e para todos nós, uma viagem. Uma viagem que Jesus tem preparado para nós desde a fundação do mundo. E agora eu vou perguntar para vocês, para as crianças. Imagina que nós vamos lá para Israel. Uma viagem do outro lado do mundo, lá onde Jesus caminhou, na Terra Santa. Qual que é a primeira coisa que nós devemos fazer para ir para Israel? O que vocês acham, crianças? Primeira coisa. Primeira coisa? Alguém sabe? Pode chutar. Então hoje nós vamos montar a nossa mala de viagem. Então nós vamos arrumar nossa mala para que nós possamos estar preparados para a viagem. E vocês crianças vão estar me ajudando. O dono da mala puder ajudar. Bom, aqui nós vamos montar a nossa mala para viajarmos. Quando nós viajamos, nós precisamos de quê? De mala, para levar essas coisas, correto? E vocês vão me ajudar a preparar. Então, a primeira coisa que nós vamos viajar para Israel. O que nós temos que ter? Quem sabe o que é? Olha o que é isso. O que é isso? Você sabia? Já viu um desse? É um passaporte. Isso aqui é um documento oficial que nos dá direito de viajar para países onde é exigido a entrada do passaporte. Aqui na América do Sul, alguns países não exigem, mas fora do nosso continente, quase todos exigem o passaporte. Então, o passaporte é importante para nós viajarmos ou não? Sim. Sim. Então, devemos colocar ele na bagagem? Sim. Sim. Então, nós vamos colocar o passaporte na bagagem. Agora vamos para outro texto bíblico. Aí mesmo em João, volta um pouquinho. João 3. E qual que é o passaporte espiritual? Se nós queremos viajar para onde? Para o céu, correto? Então qual que é o passaporte espiritual? João 3, verso 5. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino se não nascer da água e do Espírito. Então, qual é o passaporte espiritual para que nós possamos viajar? Alguém, você sabe, crianças? Sabe? Certificado de batismo. Jesus não disse aqui? Aquele que nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Então, se você quer fazer essa viagem e ir para o céu que Jesus vai nos buscar, é necessário o passaporte espiritual. Que é quando você vem aqui no tanque ou no rio, e o pastor te batiza e você recebe então um passaporte espiritual. Então é importante para a nossa viagem ou não? Sim? Sim, muito bem. Agora eu vou perguntar para vocês. Nós temos um passaporte e agora para nós viajarmos, por exemplo, para Israel. A documentação está toda certa? Podemos ir? Sim. Sim? Não? O que nós precisamos agora? De um visto. Muitos países exigem um visto de entrada, e o visto é registrado no passaporte. Mas qual seria o visto espiritual? O texto responde. Olha, vamos ler de novo? Respondeu Jesus: digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Então o visto espiritual é a plenitude do
Espírito Santo. Porque se eu passar pelas águas, eu receberei o passaporte, mas não terei o visto. E como que nós recebemos o visto? Através da comunhão diária com Jesus. Nós recebemos o quê? O Espírito Santo. Então, se nós temos passaporte e temos o visto. Agora, crianças, vocês sabem que no avião, quando nós vamos viajar, algumas coisas é proibida de entrar dentro do avião. Vocês sabem disso? Sim? Pois é, algumas coisas, se a pessoa tentar entrar, ele vai ser o quê? Preso. Algumas coisas simplesmente não deixam entrar. E outras, se tentar entrar, a pessoa será presa. E quando a pessoa quer viajar para outro lugar, então ele está disposto a seguir o quê? As regras do voo, do avião, certo? Se a pessoa não estiver disposta a seguir as regras, ele não pode viajar, certo? Então, crianças, se nós queremos ir para o céu, nós queremos seguir o quê? As regras de Deus, de Jesus. E Jesus falou, lá em Mateus, que o caminho é apertado. O caminho da salvação é apertado. E largo é o caminho da perdição. Significa que no céu, para a gente ir para o céu, também tem o quê? Uma revista. O que é revista? Quando nós chegamos no aeroporto, nós passamos por uma porta bem certinha. E se tiver alguma coisa no nosso corpo que não é permitido, dispara o alarme. E aí o segurança ou o policial pede para nós retornarmos e tirar aquilo que está proibido. E eles vão avaliar se aquilo pode entrar ou não. Então é isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos fazer uma revista e avaliar o que pode ou não entrar no céu. E também no avião. Então algumas coisas vocês vão dizer se podem ou não podem. Então a primeira coisa que nós temos aqui é o inário. E o inário simboliza o quê? Gratidão a Deus. Simboliza também a adoração. Então devemos levar a nossa viagem, crianças? Sim, muito bem. Então nós devemos, a viagem, nós estamos com o coração grato, alegre, para nós recebermos a Deus. Uma outra coisa que é muito importante na viagem. Quando nós vamos viajar para algum lugar que nós não conhecemos, sabe o que nós fazemos, crianças? O que vocês acham que fazem? A gente vai o quê? Perguntar para uma pessoa que já conhece, certo? Para nós sabermos como que é lá. Se nós vamos querer ir para, por exemplo, para a Tailândia, um exemplo. Você não conhece, você não sabe, não tem ideia de como é. E aí então você vai perguntar para uma pessoa que já esteve lá, ou vai buscar na internet, coisas para você saber se você interessa para ir para esse local, correto? E para o céu? É a mesma coisa. Primeiro nós estudamos a Bíblia, e aí então nós descobrimos que aquele local que Deus está preparado para nós nos interessa. Então é através do estudo que nós sabemos como será o céu e como nós devemos, o que nós devemos levar e o que não devemos levar. E uma coisa que nós devemos estudar, quando nós viajamos, dinheiro é importante? Sim, precisamos de dinheiro? Sim. Mas digamos que eu vou vamos colocar que eu vou para Israel. E lá eu vou precisar de quê? De dinheiro, certo? Mas eu não pesquisei, eu não sei que dinheiro que vale lá, que dinheiro que é usado lá. Vai adiantar eu levar dinheiro se esse dinheiro não serve lá? Não adianta. Então aqui eu tenho um monte de dinheiro. Então, mas esse dinheiro ele precisa ter validade para onde eu estou indo. Então, se esse dinheiro não vale, ele pode valer aqui, mas no outro lugar que eu estou indo pode não ter valor nenhum. Então, o dinheiro, ele é importante? Sim, mas primeiro eu preciso saber que para onde eu estou indo, se esse dinheiro é usado. E para o céu, nós vamos usar esse dinheiro que nós temos aqui? Não. Então, esse dinheiro vai entrar na mala? Não. Então, o dinheiro não vai entrar na mala. Então, ele é proibido entrar no avião. Por quê? Se você levar um dinheiro que não vale no país que você está indo, ele só vai servir
Para nada. Concorda? Então tem mais coisas. Vamos ler outro texto bíblico? Vamos lá em Filipenses. Filipenses 2, verso 5. E diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. Então, quando nós estamos preparando para a viagem, qual que deve ser a nossa atitude? A mesma de Cristo. E do versículo aí até o 8, vamos ler, por exemplo, o 9, por exemplo. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo o nome. Vamos ler todo o texto. Vamos começar do 6 até o 8. Que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Era algo que deveria se apegar, mas esvaziou de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado de forma humana, humilhou a si mesmo e foi obediente até a morte. Então Jesus, que estava no céu, ele não se apegou ao céu e ele se humilhou e se fez homem para o quê? Para que nós podemos ter o direito de fazer essa viagem. Então, se eu ficar apegado ao dinheiro, a qualquer outra coisa aqui na terra, eu vou poder fazer essa viagem? Não, nós não poderíamos fazer essa viagem. Lá no livro de Hebreus, deixa eu só falar o texto exato. O livro de Hebreus, ele fala que nós devemos se livrar de todo o peso do pecado. Então, de todo o peso, Hebreus 12, 1. Então, devemos livrar de todo o peso do pecado. Você sabia que quando nós vamos viajar no aeroporto, a mala precisa ser pesada. Então, peso extra gera um custo muito alto, crianças. Então, precisa ser pesado. Então, tudo que for o peso do pecado, nós devemos o quê? Se livrar, senão nós não vamos ir para o céu. E aí, vou perguntar para vocês, crianças, o que eu tenho aqui? E aí, se eu quero viajar, eu posso usar um cigarro dentro do avião? Eu vou ser preso. Então, não é proibido usar cigarro no avião. E se eu estou preparando para ir para o céu, eu posso usar cigarros? Também não. Então, é proibido usar algo que nos mata. Especialmente esse cigarro aqui, esse morre. Este produto causa morte. E as pessoas leem, tem mensagem triste aqui, e ainda assim alguns ainda fumam. E então nós devemos pôr a mala ou não, crianças? Não, nós não devemos pôr a mala. Uma outra coisa que não é permitido no avião é álcool. Não pode entrar com vasilhas de álcool dentro do avião. Vocês sabiam, crianças? E para a vida espiritual? E a viagem que nós vamos fazer com Jesus? Podemos utilizar de álcool? Também não. Então ele pode entrar na mala? Também não. E aí, outra coisa aqui. O que é isso, crianças? Todos vocês sabem, né? Então, essa aqui é uma bomba, uma bombinha. Eu posso entrar com isso dentro do avião? De jeito nenhum. Eu vou ser preso se eu entrar com explosivo dentro do avião. De maneira alguma. E o que essa bomba aqui simboliza, crianças? Vocês sabem dizer? É o nosso temperamento. Sabe? João, ele era uma bomba. Jesus chamava ele de filho do trovão. Ele era explosivo. E muitas das vezes nós somos explosivos. Então o temperamento nosso explosivo pode entrar no céu? Não. Mas o João, ele permitiu que o Espírito Santo o moldasse. E ele passou a ser chamado de quê? Discípulo amado. Então bombas não é permitido na viagem. Agora tem outro aqui. O que é isso aqui? Lanterna. E posso levar isso no avião? E o que isso representa? O que representa a lanterna?
meu pé, luz para o seu caminho. É a palavra de Deus. Então devemos levar isso numa viagem? Sim. E como que nós vamos levar a Bíblia para o céu? Através da transformação que ela faz em nossa mente e o conhecimento que nós vamos levar para o céu. Certo? Então a Bíblia física nós não levaremos, mas ela vai levar o quê? Na nossa mente. Então podemos colocar na mala? Sim. Agora tem outra coisa aqui. O que é isso? Você sabia, crianças, que quando nós entramos no avião, especialmente na decolagem, quando o avião está descendo, tem um anúncio que diz assim: coloque todos os aparelhos no modo avião. Por quê? Porque o avião, ele não pode ter aparelhos naquele momento que possa atrapalhar a comunicação e às vezes pode levar até o avião à queda. Então é proibido usar o telefone, especialmente nesses horários de subida e descida do avião. E será que o telefone atrapalha a nossa comunicação com o céu? Será que atrapalha? Muitos estão se perdendo porque o telefone está distraindo, tirando a conexão que temos com Jesus. Então ele pode entrar na mala? Pode, crianças? Não? Então não vamos colocar ele na mala. Tem outra coisa aqui. O que é isso, criança? O que é? Uma camisa, certo? Ela parece boa, não parece? Tá boa? Podemos levar para a viagem? Sim? Só está amarrada. Mas é uma camisa branca, bem limpinha, que eu posso levar em uma viagem, certo? Agora o que isso significa? O que a camisa significa? A Bíblia diz que Deus, quando Adão e Eva pecaram, Deus fez para ele o que? Roupa de pele de cordeiro. E a Bíblia fala que a roupa representa o que? O caráter nosso. E a Bíblia fala em Apocalipse que as nossas vestes têm que ser lavadas pelo sangue do cordeiro. Então nós podemos entrar na Bíblia de forma simbólica. No avião só pode entrar roupa limpa. E é lavada pelo quê? Pelo sangue do cordeiro. Mas será que nossa roupa realmente está limpa ou tem algumas manchas? E aí, tem uma outra roupa aqui. E ela é apropriada para entrar numa viagem? Tá? Pode levar isso aqui numa viagem para Israel? Não é adequado, certo? Sabe o que significa, crianças? E a igreja? Que as nossas obras sem Jesus, a Bíblia fala que é o quê? Trapo de imundícia. Então, as nossas obras, quando é feita pelo poder de Deus, através do Espírito Santo, é o quê? É obra de justiça. Mas, se nós fizermos por nós mesmos, pelas nossas próprias vontades, Deus considera como trapo. Não é apropriado para a mala. Ou pode? Pode? Então, nós vamos tirar e colocar aqui, porque ela não é apropriada para a mala. E aí eu pergunto, como está o nosso caráter hoje, vocês, crianças e igreja? Será que nós estamos, as nossas obras que nós estamos produzindo, simplesmente pelos nossos esforços? Nós estamos querendo ganhar o céu pelos nossos próprios meios? Ou nós estamos entregando a nossa vida em completo na mão de Jesus? Então nós devemos responder essa pergunta. E aqui, crianças, tem outra coisa. O que é isso aqui? Se eu tentar viajar com uma faca, o que vai acontecer comigo no avião? Eu vou preso. E o que essa faca representa? Então a faca não pode entrar no avião, certo? Porque é uma arma, é perigoso. Mas e a nossa viagem espiritual? O que isso aqui representa? Duas coisas. Primeiro, violência. Porque não é uma arma. Então nós podemos ir para o céu com o comportamento violento? Não. Sabe outra coisa que representa essa faca? Eu escolhi especialmente essa, percebe que ela é bem fininha. Sabe o que ela representa também? A nossa língua. Tem gente que tem a língua muito afiada, mais afiada do que uma faca. E Jesus diz que a língua é como um leme.
que ela direciona a vida da pessoa, tanto para o bem quanto para o mal. A Bíblia compara a língua como um pequeno membro que é capaz de movimentar todo o navio. E será como que está a nossa língua? Será que nós estamos falando coisas abençoadas, crianças? Na escola vocês falam coisas abençoadas na sua casa? E a igreja? Será que nós estamos envolvidos em fofocas? O que não deve falar? Será? Ou pensando mal de alguém? Então podemos ou não colocar a mala? Não podemos. E aqui tem uma outra coisa. O que é isso? E a maçã, ela é adequada para nós levarmos na nossa viagem? E por que é adequada? É um alimento. Mas e para a viagem celestial? Nós vamos levar a maçã? Sabe o que nós vamos levar a maçã? Sabe o que nós vamos levar? São os hábitos saudáveis que nós estamos desenvolvendo desde agora. Porque no céu, crianças, não terá alimento que faz mal. No céu, por exemplo, não terá alimento de carne, por exemplo. Sabe por quê? Porque no céu não haverá morte. Então não vai poder ter carne. Então a maçã representa os nossos hábitos que estejam conforme a vontade de Deus. Então é apropriado ou não colocar na mala? Sim. E um outro objeto aqui. Esse é apropriado para colocar na nossa viagem? Sim. Devemos colocar? Nós sabemos que isso aqui não faz muito bem para a saúde. E o ideal não seria comer nada. Mas, se for comer, tem que comer com temperança. O que é temperança? Equilíbrio, comer um pouquinho. Sabia? Então nós precisamos